graça esteja com todos. Nós manifestamos aqui a nossa alegria em receber aqui os nossos irmãos e também por podermos transmitir esta reunião, este culto pela internet. É um prazer imenso para nós e uma grande alegria de estarmos aqui reunidos e de também podermos nos reunir em espírito com os nossos irmãos que estão aqui na cidade ou que estão em outras regiões do país. Que todos se sintam abraçados e nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós queremos começar o nosso culto fazendo a leitura do texto de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, que é aquela solene passagem onde o Senhor Jesus chama a nossa atenção para a importância do novo nascimento. O assunto de hoje é o novo nascimento e eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura comigo. João capítulo 3, verso 5 diz assim: E respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês percebem o quanto essas palavras, nossos ouvidos já se acostumaram a elas? Você já percebe que de tantas vezes que a gente ouve determinadas partes da Bíblia, parece que o nosso coração se torna um pouco endurecido com relação a essas passagens. E por causa disso a gente julga que já sabe o que Jesus está dizendo. E a gente então não presta tanta atenção, principalmente quando se trata de assuntos tão importantes. Então, diante dessa dificuldade que nós temos, de nos acostumarmos com os sons das palavras, vamos fechar os olhos, vamos reclinar nossas cabeças, vamos pedir a Deus sua graça para que Ele nos conduza ao falarmos deste tão importante assunto. Pai Santo, nós viemos adorar o Teu nome, Senhor, e nos reunimos na Tua presença. Pois o único motivo, a única razão de nós estarmos aqui, Senhor, é para glorificar e magnificar o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor Deus, para render ao Senhor a glória, o louvor e a honra que te são devidos. Meu Deus, e viemos adorá-lo, pois mais uma semana o Senhor sustentou a nossa vida, guardou os nossos lares, nos preservou em vida, Senhor, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais de Tua palavra. Porém temo, meu Deus, que por tantas oportunidades que já tivemos, muitas vezes, alguma destas oportunidades que o Senhor nos concede, possa se tornar algo comum, corriqueiro aos nossos ouvidos. Nós pedimos, Senhor, que se por acaso alguém está com este problema, se alguém, Senhor, se encontra neste estado de doença da alma, Senhor Deus, de tornar comum, meu Deus, um culto ao Senhor. Peço, meu Deus, liberta. Senhor, ajuda-nos, assiste-nos com Teu Espírito Santo. Meu Deus, também oramos para que, com relação a esta dificuldade que nós temos, meu Deus, de nos acostumarmos com os sons das palavras. Meu Deus, liberta-nos deste mal, Senhor, liberta-nos de todo pressuposto. Ajuda-nos nesta noite, meu Deus, para que os nossos corações, Senhor, sejam profundamente abalados, e tomemos consciência da importância do novo nascimento. Que possamos entender, Senhor Deus, essa tão importante doutrina, motivo de tanta controvérsia, Senhor Deus, no nosso tempo. Porém, que nós possamos voltar às palavras do Senhor Jesus e aprender da boca de Cristo o que realmente é o novo nascimento. E se os nossos corações realmente passaram, Senhor Deus, por esta experiência, por este milagre, Senhor Deus, da regeneração que o Teu Espírito Santo produz no crente. Abençoa-nos, Senhor. Meu Deus, aqueles que nos ouvem, que talvez estejam ainda, Senhor, fora da porta. Aqueles que estão ainda no mundo, indecisos, sem salvação. Meu Deus, que este culto, que esta pregação seja, Senhor, o sermão da salvação de alguma destas almas. Meu Deus, e que acima de tudo, Senhor, Tu sejas exaltado entre nós. Ó, meu Deus, que a nossa necessidade de Cristo se torne evidente, meu Deus, em cada coração,
e que possamos, Senhor, viver o resto da nossa jornada unidos a Cristo, vivendo para Ele, fazendo, Senhor Deus, tudo conforme agrada ao Senhor. Abençoa-nos assim, meu Pai, e nos ajude, nos abençoe. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo. Sempre que o Senhor Jesus começava a dizer alguma coisa, repetindo estas palavras, elas trazem para nós a ideia de que Jesus está dizendo algo sobremodo importante. Que ninguém poderia ouvir estas palavras com displicência ou com negligência. É como se o Senhor Jesus dissesse: prestem atenção. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas palavras deveriam causar estremecimento nas nossas almas. Porque elas dizem nada menos do que de que só entrará no céu de verdade as pessoas que nasceram de novo. Mas nós deveríamos estremecer uma vez mais ao sermos lembrados de que nós vamos viver para sempre. Você tem esta consciência? Quando você acorda pela manhã, você se lembra que você é uma criatura imortal? E não há modo de um pecador, de um ser humano fugir dessa realidade. Ninguém escapa da verdade de que vai viver para sempre. Nós viveremos para sempre. E se nós somos crentes, nós cremos em tudo que a palavra de Deus diz. E como nós dissemos aqui, poucos finais de semanas atrás, ninguém menos que o próprio Senhor Jesus disse que o destino final de toda criatura, de todo ser humano, será ou um lugar onde ele receberá o castigo eterno, ou um lugar onde ele receberá a vida eterna. Então ninguém menos que o próprio Senhor Jesus nos avisa. Não há como escapar disso. Nós somos criaturas imortais. Deus nos fez assim. Você entende a realidade em que você está inserido? Tanto aqueles que irão para o céu, quanto aqueles que irão para o inferno, viverão o mesmo tanto de vida. Viverão igualmente para sempre. Mas só há um escape do inferno, então. Qual é o escape? É correr para os braços do Senhor Jesus para que nós possamos nascer de novo. Por certo, há pessoas entre nós que já nasceram de novo. Mas há pessoas entre nós que não nasceram de novo ainda. É preciso hoje nós pararmos e fazermos esta constatação com honestidade. Porque eu digo aos irmãos que é muito melhor você saber disso aqui e agora, do que você descobrir da pior forma que existe. Que é depois que você partir deste mundo, quando não haverá mais possibilidade de você recorrer a Cristo, de você receber de Deus esta bênção. Mesmo aqueles que foram batizados, mesmo aqueles que passaram muitos anos na igreja, mesmo aqueles que oraram, jejuaram, ofertaram, atenderam os pobres, fizeram esmolas, aprenderam a Bíblia e até pregaram a Bíblia. Se estas pessoas não nasceram de novo, elas não serão salvas. Você quer um exemplo? Nicodemos. Nicodemos tinha tudo isso. Nicodemos ia na igreja. Nicodemos orava, jejuava, conhecia a palavra de Deus. Nicodemos era inclusive um doutor da lei, ele pregava, ele ensinava a palavra de Deus para as outras pessoas. Porém, ele não era salvo. Então é da máxima importância nós termos uma ideia clara, precisa. Não há mais tempo, irmãos. É preciso cada um de nós formarmos na nossa mente
uma consciência bíblica e sólida a esse respeito. Nós somos realmente pessoas nascidas de novo ou não? Mas para que você dê esta resposta ao seu coração, você tem esta certeza? Você é uma pessoa que nasceu de novo? Se Deus hoje pedir a tua alma, é no céu que será o teu lar? Sob quais provas, sob quais fundamentos você diz isso? Quais provas bíblicas você tem de que você vai para o céu depois que morrer? O próprio Senhor Jesus, por diversas vezes, avisou a respeito de pessoas que iriam comer e beber na presença dele, serem ensinados por ele, mas que por fim terminariam no lugar de trevas, de choro e de ranger de dentes. Há pessoas que realmente pensam que porque fazem determinadas atividades são salvas, quando na verdade não são. Nós precisamos ter estas provas. Você tem estas provas? É muito incomum você perguntar para um crente atual e perguntar quais são as provas bíblicas de que você é um salvo. Quais são as provas bíblicas de que eu sou um homem regenerado, nascido de novo, ou que você seja uma pessoa nascida de novo. É preciso dar 4 passos nessa direção. O primeiro passo é entender no que consiste o novo nascimento. Hoje há uma confusão tremenda, que as pessoas estão confundindo o novo nascimento com o batismo. Há muita gente que pensa que porque foi batizada nasceu de novo. Mas isso é um terrível engano. Muita gente batizada irá para o inferno. Mas nenhuma pessoa que nasceu de novo vai para lá. É preciso entender o que é a regeneração. Sem que você entenda isso, você não consegue ter um diagnóstico correto do seu próprio coração, sem saber o que é a regeneração. Em segundo lugar, o meu propósito aqui é explicar por que nós precisamos nascer de novo. Por que o Senhor Deus não nos aceita no seu reino, lá na sua mesa da glória, nós como nós somos por natureza? Por que é obrigatório, é exigido que o homem nasça de novo? Então esse vai ser o nosso segundo ponto aqui do nosso estudo. O terceiro ponto vai ser quais são as marcas que revelam um coração que nunca nasceu de novo. É possível nós sabermos, é possível nós constatarmos em nós mesmos as marcas no nosso coração, que o nosso coração nunca nasceu de novo. E em quarto lugar, eu quero encerrar o estudo mostrando quais são as marcas bíblicas que distinguem um coração realmente regenerado, nascido de novo. E eu reforço o que eu já disse. É infinitamente melhor você saber disso enquanto você ainda respira aqui neste mundo, debaixo deste céu azul, do que você descobrir que seu coração nunca nasceu de novo, depois que você já entrou na eternidade. Pelo simples fato de que ninguém que entrou na eternidade vai poder voltar aqui para consertar as coisas. É preciso ter provas aqui e agora. É preciso saber hoje. E hoje é o propósito de nós estarmos aqui. Cada um de nós fazer um diagnóstico do próprio coração. Você é realmente uma alma regenerada ou você não é? Por isso, em primeiro lugar, vamos entender o que é a regeneração. A regeneração é uma outra palavra bíblica para novo nascimento. A Bíblia usa várias palavras para se referir ao novo nascimento, na verdade. Mas a primeira coisa, o primeiro mal entendido que é preciso esclarecer é o seguinte. O novo nascimento não é o batismo. E o batismo não substitui o novo nascimento. É preciso entender o que é o novo nascimento. O novo nascimento ele é ensinado em todo o Novo Testamento. Mas ele é ensinado da seguinte forma. O novo nascimento ele é mostrado na Bíblia como uma obra secreta e misteriosa que o Espírito Santo realiza no coração dos homens.
O novo nascimento, ele é mostrado no Novo Testamento desta forma. E há inclusive símbolos do Antigo Testamento que nos fazem entender como esta obra acontece no homem. Essa obra que o Espírito Santo realiza no ser humano é a regeneração, ou como chamado pelo Senhor Jesus em João capítulo 3, é também chamado de novo nascimento. A Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, chama esta mesma experiência, esta mesma bênção de conversão. Ora, a Bíblia chama o novo nascimento de revestir-se do novo homem. Ora, a Bíblia se refere ao novo nascimento, se referindo à pessoa que está em Cristo e se tornou então uma nova criatura. Todas essas expressões, a conversão, o se revestir do novo homem, ou o pecador se tornar uma nova criatura, todas elas são sinônimas da mesma palavra: regeneração ou novo nascimento. Mas, de uma forma simples, para que nós entendamos o que é a regeneração, essa regeneração é uma mudança sobrenatural que o Espírito Santo realiza no coração do pecador. O novo nascimento, ele tem início no momento em que a pessoa se une a Cristo por meio da fé. O que é que produz o novo nascimento? É quando o pecador, ele ouve a respeito do enorme perigo que ele está correndo. Quando o pecador se lembra que ele está pendurado por um fio de vida que logo vai arrebentar. E que ele precisa então correr para o Salvador. E ele, pela fé, então, ele se une ao Salvador, recorrendo a Cristo e crendo que o Senhor Jesus é sua única esperança. E então é neste momento que o pecador se une a Jesus, que o Espírito Santo vem e transforma o coração do pecador. Isso é chamado de novo nascimento ou regeneração. É uma mudança que ocorre de modo radical e completa no coração de uma alma, no coração de um ser humano. E que transforma as disposições do coração. Eu vou explicar isso melhor. Quem passou por esta experiência do novo nascimento, quem foi unido a Cristo por meio da fé, e o Espírito Santo veio e transformou o coração dele, acontece uma coisa muito estranha com essa pessoa. O que ela gostava, ela não gosta mais. O Espírito Santo muda as disposições do coração. Vou esclarecer isso de um modo mais fácil. Se uma pessoa bebia, se embriagava, e este pecador creu em Jesus e foi a Cristo, e o Espírito Santo veio e circuncidou o coração dele, ou realizou a obra da regeneração, do novo nascimento, essa pessoa, ela não vai beber mais simplesmente porque ela não gostará mais disso. Se um pecador era muito mentiroso, e ele foi a Cristo, e foi salvo, e o Espírito Santo transformou o coração dele, ele não mente mais. Ele não é que ele vai fazer força para não mentir mais. Ele não quer mais mentir. Se esse pecador era um idólatra, ele quebra os ídolos, ele queima os ídolos. Se ele era um adúltero, ele abandona o pecado. Se ele era um ladrão, ele para de roubar. Não que ele vai fazer força para fazer isso, mas simplesmente porque o Espírito Santo mudou as disposições do coração dele. Isso que é o novo nascimento. Mas é possível você se tornar um homem muito religioso e não cometer adultério, não mentir, não matar, não roubar, se guardar numa vida de moralidade exemplar sem ter nascido de novo. Não é verdade? Não é possível fazer isso? Qual o exemplo? Nicodemos. Nicodemos era um homem de vida exemplar, não era bandido, não era assassino, não era idólatra. Ele era, muito pelo contrário, um homem muito religioso. E foi para Nicodemos que Jesus pregou esta palavra. Foi para Nicodemos que Jesus pregou sobre o novo nascimento, exatamente para que nós consideremos quem era Nicodemos. Ele não era um homem imoral. Ele era um homem de elevadas virtudes morais, espirituais e religiosas. Era um homem
que na sua religião ele tinha um dos mais altos cargos religiosos. Ele era mestre da lei e era um dos príncipes do Sinédrio, ele era juiz do maior Sinédrio de Israel. Era um homem de elevada moral, de elevadas virtudes religiosas. Só que ele não era um salvo. Você entende que você pode muitas vezes confundir essas coisas? Achar que porque você abandonou determinados pecados grosseiros, você nasceu de novo, quando isso não é verdade. Eu conheço pessoas que dizem, não, mas eu não vou mais no bar. Eu não bato mais na minha mulher. Eu não roubo mais. Eu faço tudo certo agora. Eu nasci de novo. Não é prova que a pessoa nasceu de novo. Sabe qual é a prova? A prova é que o Espírito Santo mudou as disposições do coração. Ele não vai no bar, não é porque ele faz parte de uma igreja agora e se ele for no bar alguém vai questionar a religião dele. Ele não vai no bar porque ele sente nojo daquilo. Ele foi transformado, ele foi mudado. Se uma mulher se vestia de modo indecente, ela nasceu de novo, ninguém vai precisar dizer para ela assim, olha, você tem que botar um vestido, você tem que botar uma roupa que não vai expor seu corpo. O coração dela foi transformado. Essa é a obra da regeneração. É isso que Jesus disse que é indispensável para que um pecador entre no céu. O que ele gostava, ele deixa de gostar. E o que ele não gostava, ele passa a amar. Você já percebeu como os homens têm pouca disposição para conhecer a Bíblia? Uma religião pode até fazer um pecador ler a Bíblia. Só que uma religião não pode fazer um pecador gostar da Bíblia. Só o Espírito Santo pode. Quando o homem é transformado, ele abandona tudo o que é contrário à pureza, à santidade, à verdade. Ele abandona tudo o que é pecaminoso e se apega a tudo que é bom, reto e agradável perante os olhos de Deus. Só que ele faz isso sem esforço. Ele faz isso porque ele foi transformado, ele nasceu da água e do Espírito. E essa é a maior prova de que se Deus pedir a sua alma a você, o céu será seu lar. Pense, seu coração foi mudado. Você foi uma pessoa realmente circuncidada pelo Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo usa essa metáfora na carta aos Colossenses. Você foi realmente transformado? Ou você faz muita força para não pecar? Você deve prestar bastante atenção nisso. Nós vamos progredir aqui no nosso assunto, expondo essas coisas de outros modos, para que os irmãos possam compreender isso de um modo mais claro. É essa mudança que acontece no coração que faz de alguém uma nova criatura. Como é uma nova criatura em Cristo Jesus? Como é uma pessoa que nasceu de novo? Preste atenção. Esta pessoa, ele se torna um novo homem, só que agora ele não se conforma mais com este presente século. O que é intrigante com relação à pessoa que nasceu de novo é que ela não vê a hora desse presente século passar. Ela já pertence a outra criação. O que é que uma pessoa que nasceu de novo está esperando? Aquilo que o apóstolo Pedro disse. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Uma pessoa que nasceu de novo não se conforma mais a este mundo que está aqui. Ele não quer saber deste mundo, ele não se importa com as coisas que acontecem aqui. Ele está preocupado em cumprir aqui seu tempo, em servir a sua geração, em pregar o evangelho a outros, porque ele espera o momento em que Deus cumprirá a sua promessa, e ele já faz parte disso. Por isso que o apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. O original ali é nova criação. Ele já faz parte do novo céu e da nova terra. Ele não se adapta, ele não se adequa mais aos padrões deste mundo aqui. Uma pessoa nascida de novo, um verdadeiro cristão no meio deste mundo aqui, é a pessoa mais estranha que você pode conhecer. Mas este processo da regeneração,
ele tem um início, só que ele acompanha a pessoa durante toda a vida dele. A regeneração é chamado aquele ato inicial, do momento em que a pessoa crê, se une a Cristo e o Espírito Santo vem e transforma o coração. Só que qual é o resultado da regeneração? A regeneração produz santificação. Uma pessoa regenerada, ela tem um estilo de vida santo. Essa mudança de coração que a Bíblia nos mostra, é isso que o Senhor Jesus está exigindo aqui. É isso que ele quer dizer com nascer da água e do Espírito. E ele está dizendo claramente que ninguém que não tenha tido o seu coração mudado poderá entrar no reino dos céus. É uma mudança interior. Só que essa mudança ela pode acontecer em períodos, em idades diferentes. Por exemplo, a Bíblia mostra o caso de crianças que nasceram de novo, de crianças que já receberam o Espírito Santo ainda crianças. Nós temos o caso do profeta Jeremias e de João Batista, por exemplo. Crianças que receberam esta obra genuína do Espírito Santo. E também há na Bíblia casos de pessoas que nasceram de novo em idade mais avançada. Há também o caso daquele ladrão da cruz que nasceu de novo nos seus últimos instantes de vida. Porém, a maior parte dos seres humanos nasce de novo na fase adulta, quando já tem seu intelecto, quando já tem capacidade de compreender as coisas. E além da regeneração acontecer em idades diferentes, acontece também de modos diferentes. Nós vamos ver na Bíblia pessoas que nasceram de novo de modo muito súbito. O apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo respirava ameaças e mortes contra a igreja, estava indo furioso para Damasco para prender e maltratar os cristãos. E subitamente na estrada de Damasco, o que acontece com ele? O coração dele é transformado. Paulo nasce de novo, cai com o rosto em terra, e quando Paulo se levanta, ele já é um novo homem. Mas isso é exceção. Essas são exceções. Pode acontecer dessa forma? Pode, claro. Né? O caso do carcereiro de Filipos também, lá no livro de Atos. Ele também nasceu de novo, foi regenerado de modo muito súbito. Porém, há um outro caso na Bíblia, daquela mulher chamada Lídia. Vocês lembram de Lídia? Lídia, como foi que ela nasceu de novo? A Bíblia diz que ela estava ouvindo Paulo pregar na beira de um rio. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as Escrituras. Isso nos mostra que o novo nascimento na vida de Lídia foi mais suave, não foi tão abrupto quanto foi com Paulo e com o carcereiro de Filipos. Foi algo mais suave, foi algo que gradual, que ela foi, com o tempo o coração dela foi sendo transformado e então ela nasce de novo. É assim que acontece na vida da maioria dos crentes. Só que é preciso entender a razão. Por que é preciso nascer de novo? Porque o nosso Deus ele não nos deixa sem respostas. E se nós olharmos para algo tão importante quanto a questão do novo nascimento, nós precisamos entender por que o novo nascimento é assim tão fundamental. E para entendermos isso, nós precisamos voltar lá no começo da história. Não é sempre para nós entendermos uma questão fundamental, nós temos que voltar ao começo. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Todos nós nos lembramos daquela passagem do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então lá no início, na criação do céu e da terra, lá no sexto dia, quando Deus cria o homem, o propósito de Deus em criar o homem é criar o homem à imagem de Deus. Assim o homem foi criado originalmente. Não no sentido de que o homem e Deus eram parecidos, até porque o homem tem um corpo biológico e Deus não. Deus é espírito. Então Deus não se parece conosco nessa figura humana. O propósito aqui é nós entendermos
que há características nos seres humanos que são a imagem de Deus. Por exemplo, a imortalidade. Deus é imortal. O homem também. Então Deus quis passar essa característica ao ser humano. Como Deus fez isso? Deus forma Adão do pó da terra e sopra em Adão o fôlego de vida. Deus deu ao homem a imortalidade. Deus concedeu ao homem o seu sopro de vida, aquilo que existia dentro dele mesmo. E o que é que existe dentro de Deus? A eternidade. Então essa é uma das características que Deus deu ao homem. Outras características, Deus deu ao homem um espírito. Deus fez do homem uma alma vivente. Assim como Deus é um espírito, Deus deu também ao homem esta condição de ter um corpo biológico e um espírito dentro dele. E Deus deu ao homem inteligência, Deus deu ao homem vontade, desejos e emoções, tal como Deus também os possui. Então fazer o homem à imagem de Deus é porque Deus comunicou ao homem certas características da divindade. Mas nós notamos que há outras características da divindade que nós não vemos nos homens. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é santo e que Deus não pode mentir. Que tudo que Deus diz é absolutamente verdadeiro. E assim foi o homem criado lá no Jardim do Éden. Assim foi o homem criado originalmente. Por isso, ao final da criação, Deus olha tudo que fez, incluindo o homem, e viu Deus tudo que fizer, e eis que tudo era muito bom. Deus coloca sobre a criação o selo da perfeição, dizendo, tudo que foi criado era muito bom, tudo era perfeito, puro e santo, verdadeiro. Essa era a imagem de Deus que havia em Adão. Foi assim que os homens foram criados no princípio. Deus comunicou ao homem determinadas características. É por isso que você pode observar, e nós, na verdade, não temos muita informação sobre isso, mas se você olhar detalhadamente a pessoa de Adão, você vai perceber isso. Tanto Adão quanto Eva, lá no jardim, antes de pecar, eram possuidores de um elevado padrão moral e espiritual. Mas então todos nós sabemos o que aconteceu. Um único pecado fez com que estes seres perfeitos, criados à imagem de Deus, caíssem do seu estado de perfeição. E o que foi que este pecado, quais foram os efeitos desta queda? O que a queda produziu neles e em todos os descendentes deles? Isso que você pode perceber olhando para a humanidade. A humanidade se degenerou. A humanidade apodreceu. Os seres criados à imagem do Deus verdadeiro agora têm muito mais prazer em falar a mentira do que a verdade. O homem que foi criado para ser santo se tornou tremendamente profano e só tem prazer no que é mal. A violência, a corrupção e todas estas práticas que nós notamos nos homens mostram que o pecado de Adão, o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, deformou toda a raça humana, porque assim foi passado de pai para filho, de geração ordinária, para todas as gerações, desde Adão até nós. Então, os meus filhos, os filhos de seus filhos, os filhos dos meus filhos, todos continuarão nascendo, tendo dentro de si esta imagem degenerada, essa imagem distorcida, né? Este pecado habitando no ser humano. Essa é a razão. É a degeneração que o pecado produziu no homem que torna a regeneração algo indispensável para que o homem ele possa morar com Deus no céu. Por haver este milagre da regeneração possível para os homens, isso nos explica que é possível reverter os efeitos da queda. E que Deus enviou seu próprio Filho, bendito, santo, para exatamente fazer isso.
Essa é a importância da regeneração. É por isso que ninguém pode entrar no céu sem ser regenerado. Não haverá nenhum degenerado no céu. Todos os que já entraram lá até hoje foram pessoas que nasceram de novo. Nenhuma denominação, nenhum grupo, nenhum povo de nenhum lugar, por ser frequentador ou por ser membro de alguma denominação, já entrou no céu. Só entram no céu, irmãos, os que nasceram de novo. Os que foram verdadeiramente limpos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. São apenas estes os que entram no céu. Mas então, quais são as marcas? Esse é o terceiro tópico aqui do nosso estudo. Quais marcas revelam um coração que nunca foi regenerado? Vamos primeiro falar sobre isso. Vamos olhar para nós, mas eu quero pedir a você, eu quero implorar para você. Faça uma análise honesta de você mesmo. Analise o seu próprio coração. Veja se estas marcas de um coração não regenerado existem em você. Preste atenção, seja honesto. Não adianta você não ser honesto, você vai apenas enganar você mesmo. Seja honesto. Como é que se percebe um coração não regenerado? Basta falar para esta pessoa a respeito da gravidade do pecado. Essa pessoa vai responder, eu não vejo mal nenhum. Todo mundo faz. Ele não vê mal, ele não vê gravidade no pecado. Ele acha que porque todo mundo faz é uma coisa quase que desculpável. Essa é uma marca de um coração não regenerado. Segunda marca. Você fala para alguém a respeito do grande perigo que ele corre. Que o fio da vida está para arrebentar. Você sabe qual a reação dele? Ele não demonstra nenhum temor. Sabe por quê? Coração de pedra. Coração insensível. Ele não acredita. Como domingo passado eu disse aqui, as pessoas não acreditam no que a Bíblia diz. Todo mundo diz que é crente, mas quando a Bíblia diz alguma coisa que o confronta, ele não acredita. É o coração não regenerado, é o coração sem fé. Então, presta atenção. Quando fala para uma pessoa que tem o coração não regenerado da eternidade, ele não se preocupa. Diga a ele o quão desesperadamente ele precisa de Cristo. E você não vai perceber nele nenhuma pressa de correr para Cristo. Você fala para ele sobre o inferno, você faz uma pregação inflamada sobre o inferno e adverte as pessoas sobre o perigo que elas estão correndo. Sabe o que um coração não regenerado sente? Sono. Olha se você tem essas marcas. Uma outra marca. Fale para ele sobre o céu. E ele não vai manifestar nenhum desejo de ir para lá. Talvez ele não queira ir para o inferno. Talvez ele até tenha um vago desejo de ir para o céu lá na hora da morte. Mas você não vai encontrar em uma pessoa assim nenhum desejo de partir e estar com Cristo. Essas são as marcas de um coração não regenerado. A gente vê isso. Crentes que não têm o desejo de partir e estar com Cristo. Ele gosta desse mundo aqui. Ele quer continuar vivendo aqui mesmo. Para ele seria bom se o mundo aqui nunca acabasse. Ô amados, se algum de nós tem um coração assim, o seu coração nunca foi regenerado. Seu coração ainda não foi circuncidado. Esta obra sobrenatural nunca começou. Pois quem realmente está em Cristo tem desejo de partir e estar com Jesus. Há em você esse desejo? Ou você considera ainda que é mais importante você ficar aqui embaixo mais um pouco fazendo mais alguma coisa? Essas são marcas de corações não regenerados. Um coração não regenerado, ele pode ser descrito da seguinte forma. Ele parece aquele viajante adormecido que já está chegando no final da sua viagem, mas ele nem percebe, ele está dormindo. Ele nem percebe o final da viagem chegar. Esse é um coração não regenerado. Ele não está preocupado.
Se preocupe com a sua alma. Desperta do sono. Como o apóstolo Paulo várias vezes disse, já é hora de despertarmos do sono, irmãos. Despertarmos. Dizer, meu Deus, o meu coração se encaixa nesse perfil aqui. As pessoas falam do inferno, eu sinto sono, eu não quero ouvir sobre isso, não quero ouvir falar de morte, eu não quero ouvir falar de outra vida, eu quero falar que tudo vai ficar bem aqui. Mas esse é exatamente o coração do pecador. O coração do pecador é ligado a esta terra. Só o coração daquele que nasceu de novo, irmãos, está esperando novos céus e nova terra. Depois de falar de como é um coração não regenerado, eu quero chamar você para olhar para uma parte da Bíblia que nos mostra quais são as marcas de um coração que já foi regenerado. Eu gostaria que você olhasse para esta parte da Bíblia, que nos descreve com detalhes o que Jesus quis dizer com o nascer da água e do Espírito, para que você possa constatar isso. Se o seu coração possui estas marcas, só que o que acontece? Não é prova da regeneração ter apenas algumas marcas. É preciso que você constate essas 6 marcas em você. Por isso eu quero levar você lá para a primeira epístola de João. Note que não é por acaso que é o mesmo escritor do Evangelho de João. 1 João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 9. Eu vou citar 6 versículos aqui de 1 João, pois todas elas nos mostram isso. 1 João 3, 9. Só a primeira parte do versículo diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você entendeu o que está escrito aí? O que João está dizendo? Todo aquele que nasceu de novo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não nasceu de novo. Mas primeiro entenda um detalhe importante aqui para a gente ir para o nosso encerramento. O novo nascimento é algo tão importante, irmãos, que Deus reservou um livro da Bíblia para nos mostrar quais são as marcas do novo nascimento. E por que Deus fez isso? Porque o Senhor sabe que haveriam crentes no futuro que iriam se torturar, questionando as próprias almas se as pessoas realmente estão indo para o céu. Então aqui estão as marcas de quem nasceu de novo. A primeira marca é essa. Uma pessoa regenerada, uma pessoa que está unida a Cristo, que está em Cristo, que nasceu de novo. Todos os que nasceram de novo, ou todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. O que isso quer dizer? Que para o homem não regenerado o pecado é o seu maior prazer. Mas para uma pessoa que nasceu de novo, o pecado é a sua maior desgraça. É assim que o coração regenerado é. O que quer dizer não vive na prática do pecado? Quem nasceu de novo não sente mais vontade de pecar. Não é que ele não peca porque ele fica fazendo força. Ele não quer mais. O desejo dele, por temor a Deus, por ter nascido de Deus, é se desviar, é passar de largo, é se desviar do pecado. Um homem regenerado odeia o pecado. Ele foge do pecado. Ele luta contra o pecado. Porque ele considera o pecado a sua maior praga. É isso que João está dizendo aí. Você nasceu de Deus. Eu acredito que eu nasci de Deus, mas você vive na prática do pecado, você vive no hábito diário do pecado, fazendo coisas que a Bíblia condena diariamente. Não é possível que tenha nascido de novo. Não é possível. Por isso, é importantíssimo nós fazermos essa análise. Uma pessoa que realmente nasceu de novo, ela lamenta a presença do pecado no corpo dela.
Ela sabe que a sua carne é pecaminosa. E ele se desespera em se em algum momento ele cai do pecado. O pecado não traz prazer a uma pessoa regenerada, como traz para um ímpio. Por que não? Porque o coração foi mudado. Mas é claro, ter nascido de Deus jamais torna alguém imune ao pecado. Em algum momento essa pessoa ela vai pecar. Assim como nós vemos na Bíblia, Noé pecou. Noé não pecou? Noé pecou. Quando? Depois do dilúvio, quando ele planta vinha e se embriaga com vinho e fica nu dentro da sua tenda. Noé peca. Quantas vezes? A Bíblia só mostra uma. Mas a Bíblia mostra que ele pecou. Você entende o que é não viver na prática do pecado? A Bíblia não mostra Noé pecando continuamente. Mostra um pecado de Noé. Abraão pecou. O pai da fé pecou. Quando? Abraão mentiu. Claro que ele mentiu. É óbvio. Ele disse que Sara não era esposa dele. Ele mentiu. Quantas vezes ele mentiu? 2 vezes. Mas então, na vida toda dele, depois que ele saiu para uma nova vida com Deus, a Bíblia mostra 2 pecados de Abraão. Mas, irmão, os crentes hoje estão dizendo que você pode viver no pecado, que não tem problema nenhum, que você vai entrar no céu do mesmo jeito. Você acha que é sensato você acreditar numa loucura dessa? Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo sem nenhum escrúpulo: não, você viver na prática do pecado não vai deixar você fora do céu. Que loucura é essa, minha gente? Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Davi pecou. Só que Davi não viveu na prática do pecado. Pedro pecou, mas não viveu na prática do pecado. Sansão pecou. Mas depois se arrepende e volta para Deus. Quem vive na prática do pecado não nasceu de Deus. Não foi regenerado. Nunca nasceu de novo. Quem não se desvia do pecado não tem freio contra o pecado. Essa pessoa nunca nasceu de novo. Então é preciso a gente entender isso. Se alguém peca e não sente angústia no coração por tê-lo pecado, essa pessoa ela nunca foi regenerada. Quando um crente peca, ele sente um desgosto na alma terrível. Só que um pecador, quando peca, ele não sente nada. Você lembra de Provérbios 30, 20? Provérbios 30, 20 diz que a mulher adúltera vai, peca, limpa a boca e diz: não cometi pecado. Ele não sente nada quando peca. Mas uma alma regenerada não é assim. É uma desgraça para ele. Olha os salmos de Davi, o Salmo 38, o Salmo 51. Davi descrevendo a terrível miséria que estava a alma dele por causa do pecado. Esse é o pecado de uma pessoa que nasceu de novo. Você entendeu? É uma coisa muito acidental. Não é como as pessoas estão ensinando hoje. Quem nasceu de novo se desvia do pecado. Essa é a primeira marca. Qual é a segunda marca? Vamos acelerar, né? 1 João 5:1. Capítulo 5, verso 1. Essa é a segunda. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A segunda marca de um coração regenerado. Confiança em Cristo. Uma alma regenerada tem em Cristo sua única esperança. Como o homem regenerado olha para ele mesmo, ele só vê nele defeito e miséria. Toda a esperança dele está posta em Jesus. O coração de uma pessoa regenerada confia em Cristo para a salvação. É por isso que um crente verdadeiro, ele tem o desejo de partir e estar com Cristo. Ele confia em Cristo. Ele crê que Cristo é poderoso para salvá-lo. Mas aí avalie seu coração. Você tem essa marca? Você, quando pensa sobre o fim da sua vida, você sente medo da morte? Você sente medo de morrer? Você não tem segurança? É porque seu coração não está confiando em Cristo. Um coração regenerado confia em Jesus. Terceira marca. 1 João 2,9. 1 João 2,9.
2:29, perdão. Terceira marca, santidade. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se sabeis que ele é justo, se vocês reconheçam que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Isso significa que a pessoa que não pratica a justiça não é nascida de Deus. A pessoa que é mentirosa, trapaceira, fraudadora, mal pagadora, não é nascido de Deus. O nascido de Deus, ele pratica a justiça. Por que ele pratica a justiça? Porque ele nasceu de Deus. Ele quer se parecer com Deus, quer ser igual a Deus. Ele quer ter o seu coração parecido com o de Cristo. Um homem regenerado, ele será sempre justo e reto, porque ele vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. Mas note que ele não vai se tornar um homem perfeito, você entende? Um homem regenerado nunca vai ser perfeito. Só que uma coisa você vai perceber de uma pessoa regenerada. Ele vai ser o primeiro a falar das imperfeições dele. Uma pessoa regenerada, ela não fica exaltando virtudes. Já percebeu? As pessoas ficam falando de quanto oram, de quanto fazem, que não sei o quê, que orou e Deus respondeu. As pessoas estão exaltando suas virtudes. Uma pessoa que nasceu de Deus não faz isso, porque ele simplesmente não encontra nenhuma virtude nele. Ele faz aquilo que Charles Wesley fazia. Charles Wesley orava a Deus dizendo: Senhor, eu sou todo pecado, todo injustiça. Não há nada de bom em mim. Lembra que o apóstolo Paulo orava assim? Na minha carne não há bem nenhum. Você lembra de Jó, o homem mais santo da sua geração, o que ele diz de si mesmo? Eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele sentia a si mesmo abominável por causa das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas falhas. Você entende que quanto mais perto de Deus, mais você vai enxergar suas falhas. Quanto mais longe de Deus, menos você vai enxergar suas falhas. Quanto mais perto da luz, mais defeito em você vai ver. Quanto mais longe da luz, menos você vai enxergar seus defeitos. Por isso, uma pessoa regenerada, que nasceu de novo, a regeneração vai produzir santidade na vida. Se a pessoa não pagava as contas, ele começa a pagar. Se a pessoa era uma pessoa errada no que fazia, ela conserta a vida. Porque ele nasceu de Deus, ele quer praticar a justiça. Ele quer andar com uma vida agradável perante os olhos de Deus. Quarta marca, irmãos, o amor fraterno. Capítulo 3, verso 14, nós já estamos encerrando. Como é que nós sabemos que nascemos de novo? Veja, aqui João usa o nascer de novo numa outra figura de linguagem. Ele diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós sabemos que nascemos de novo. Passar da morte para a vida é o novo nascimento, porque nós amamos os irmãos. Uma pessoa que nasceu de novo tem um amor especial pelo povo de Cristo. Não é verdade? Um verdadeiro crente nunca se sente tanto em casa quando ele está junto de seus irmãos. Isso não é outra verdade. Um crente ele não se sente bem quando ele está no meio dos ímpios. Se ele tem que trabalhar junto com os ímpios, ele não se sente bem. Não se sente. A alegria é essa. Ele passou da morte para a vida, ele ama os irmãos, então ele quer passar o seu tempo na companhia dos irmãos. A quinta marca, vai acompanhando, por favor, veja se existe em você essa quinta marca. No capítulo 5, verso 4. Quem nasceu de Deus vive uma vida separada do mundo. Gente mundana não nasceu de Deus. Mas é preciso entender, né, o que é ser um mundano, o que é ser um nascido de Deus. 1 João 5,4, João escreve assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, o homem regenerado não faz acordo com o mundo. Ele não pertence mais a esse mundo. Você lembra? Ele é nova criação, gente. Ele não pertence mais a esse presente século, não. Ele é diferente disso que existe aqui.
O que é nascido de Deus vence o mundo. Veja, do que uma pessoa mundana fala? Quais são os assuntos que ocupam as conversas dos mundanos? Riqueza, bens, política, futebol, viagens, lazer, pecado. Esse tipo de coisa interessa a alguém que está querendo ir para o céu, que vai morar no céu? De forma nenhuma. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Ele não quer conversa com o mundo. Se o mundo anda de um jeito, se veste de um jeito, ele se veste de outro. Se o mundo está fazendo uma coisa, aí que ele não faz. Se o mundo usa determinada palavra, ele não usa. Se o mundo está fazendo alguma coisa, ele não faz. Alguém comparou certa vez o crente a um navio que segue pelo vento contrário. É como um navio seguindo sob vento contrário. Isso aqui é ser um crente. Você nasceu de Deus. O mundo precisa ser vencido, precisa ser deixado para trás. Por isso que é nessa mesma carta que João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, essa é a maior prova que essa pessoa não tem nela o amor de Deus. Quando alguém ama o mundo, ele ama o futebol, ele ama a política, ele ama a riqueza. Essa é uma prova que a pessoa nunca nasceu de Deus. Mas a pessoa pode ser uma pessoa muito religiosa, mas ela não nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus vence o mundo. E a sexta marca é a seguinte. Está aí no capítulo 5, verso 18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas eu quero abordar a parte de baixo aqui. Aqui ele está repetindo o que ele havia dito anteriormente. Aquele que nasceu de Deus, ou o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que nasceu de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Essa é uma característica de uma pessoa que tem um coração regenerado. Essa pessoa, ela é cuidadosa com a própria alma. Você se lembra de como é que é a religião pura e imaculada diante de Deus? Tiago, capítulo 2. Ele diz, a religião pura e imaculada para com Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Quem nasceu de Deus cuida da própria alma. Guarda a si mesmo. Evita o que é mal. É uma pessoa cuidadosa com os hábitos. É uma pessoa disciplinada com relação aos seus deveres espirituais. Quem nasceu de Deus, ninguém precisa mandar ele orar, não, gente. Quem nasceu de Deus, ninguém precisa perguntar para ele se ele leu a Bíblia, não. Ele é disciplinado. O que ele está fazendo? Ele está conservando a si mesmo, ele está buscando o Senhor. Ele está vivendo o cristianismo não na teoria, mas na prática. Ele está transpondo o evangelho da teoria para a prática. E não se espera menos do que isso para alguém que nasceu de novo. Mas enfim, foram colocadas diante de nós as marcas de um coração não regenerado, bem como as marcas que distinguem um coração regenerado. Se você tem estas marcas que João expressa aqui no seu livro, significa que você nasceu da água e do Espírito. Então você vai poder entrar no reino de Deus, no céu. É isso que estas marcas representam. Elas foram deixadas aqui na Bíblia, irmãos, para dar confiança ao nosso coração. Para que nós confiemos nisso. Para que nós entendamos bem que não são suficientes apenas algumas destas marcas, mas todas elas precisam estar na nossa vida. Porque isso prova para nós mesmos que o nosso coração foi transformado ou não. Mas entenda que este é o grande princípio da religião cristã. É isso que o Senhor Jesus quis dizer aqui em João 3,5. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse é o grande princípio da religião cristã. Preste atenção. Não há salvação sem regeneração. Não é porque a gente abandonou certos pecados grosseiros,
Não é porque a gente frequenta cultos religiosos, ou conhece um pouco da Bíblia, ou ora um pouquinho, ou fazemos alguma prática religiosa, que nós entraremos no céu. Não! Só vai entrar no céu quem nasceu de novo. Esse é um princípio da religião que o próprio Cristo estabeleceu. Mas é verdade que desde que Cristo disse essas palavras, o mundo mudou. O próprio cristianismo mudou. O próprio cristianismo de hoje não se parece muito com aquele que nós conhecemos pelas páginas da Bíblia. Porém, eu quero dizer isso para você hoje. Os céus e a terra vão passar. Bilhões e bilhões de eras vão passar. E a palavra de Cristo permanecerá. Ninguém entra no céu sem nascer de novo. Não há salvação sem regeneração. Não há comunhão com Cristo sem regeneração. Não existe céu sem coração transformado. É preciso ter um coração transformado. Há pessoas que querem batizar. Você quer ser batizado? Tenha você mesmo segurança de que o seu coração foi transformado. Pois senão o batismo não te fornecerá nenhum bem. O batismo ele é uma evidência exterior de algo que já aconteceu no coração. Por isso que o coração precisa ser limpo, lavado. O batismo representa esta purificação, um ato exterior de algo que já aconteceu no coração. Agora não adianta mergulhar uma pessoa na água se o coração dela que levantar da água do batismo vai ser o mesmo coração corrompido que nasceu no seu primeiro nascimento. Só pode se levantar dali para uma nova vida quem verdadeiramente teve o seu coração transformado por Jesus Cristo. Por isso entenda. O primeiro passo para o céu é a regeneração, o novo nascimento. Se você tem essas marcas, você pode dormir em paz. Você pode ficar tranquilo. Se você não as tem, não dê descanso à sua alma. Até que você tenha provas bíblicas de que o Senhor verdadeiramente transformou o seu coração. Você pode ir hoje ao Senhor. Nós estamos hoje aqui ainda agora. Hoje pode ser a sua oportunidade de ir a Jesus, se unir a Ele e ter então o seu coração transformado pelo poder do Espírito Santo. E eu quero encerrar o nosso culto fazendo uma última oração, convidando os irmãos a ficarem de pé. Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor, que nos esclarece tão detalhadamente as questões tão importantes para a nossa caminhada terrena e eterna. Meu Deus, como nós estaríamos, Senhor, agora sem direção, meu Deus, se não tivéssemos o Santo Livro nas nossas mãos. Te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito que nos instrui, que nos ilumina, que nos guia na verdade, que nos faz olhar para a palavra, Senhor, e não acreditar nas suposições que a nossa própria mente cria, mas de sermos, Senhor, confrontados com tua palavra e termos, Senhor Deus, a regeneração dos nossos corações colocadas à prova por tua palavra. Gratos, Senhor, satisfeitos, felizes, Senhor, queremos aqui adorar-te por aqueles corações que já nasceram de novo, que já receberam esta bênção. E queremos interceder, meu Deus, por aqueles que ainda estão fora da porta, por aqueles que ainda, Senhor, não encontram em si mesmo provas de que nasceram da água e do Espírito. Concede-nos a graça, Senhor. Concede graça a cada um de nós, para que antes da nossa partida deste mundo, tenhamos, Senhor, um coração transformado. E possamos então, com toda a confiança, estarmos desejosos de partir e estar com Cristo. Abençoa-nos a todos, Senhor. Gratos, satisfeitos e felizes, encerramos o nosso culto e adoramos ao teu santo nome. No nome do Senhor Jesus. Amém.